Vamos analisar um caso clínico e eu separei um caso de células de linfócitos anormais para vocês, que eu comentei na aula 3, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem um caso que eu peguei, um paciente da rotina lá no laboratório, né? Era o avô de uma das minhas alunas. E aí, a gente tem que é um sexo masculino, no caso, ele tem aqui 65 anos de idade, e nesse caso, ele buscou o laboratório para repetir um exame de rotina. Isso já chama a atenção. Se você pega um caso de um paciente que está repetindo, muita atenção. Eu sempre comento desse caso, porque é um caso que você tem que chamar muita atenção. O médico já tinha uma suspeita e a gente tem que continuar essa investigação aqui. E ele tinha hipertensão arterial, tomava medicamento, estava com astenia, perda de peso recente e febres ocasionais, tá? No final da tarde ali. No hemograma, quando a gente passou, imediatamente a gente já começou a perceber que estava com um quadro anêmico discreto, tá? A gente tinha uma diminuição dos valores de massa, hemoglobina, hematócrito e diminuição do VCM, HCM e CHCM. Então, a gente tinha uma anemia que ela era microcítica e hipocrômica. Na lâmina vocês vão ver melhor. Aí a gente tinha um número de leucócito aumentado, a gente tem aqui uma leucocitose. Foi interessante essa contagem, que já foi bem estranha, vocês vão ver na lâmina por quê, né? O aluno que processou já me chamou a atenção, o estagiário falou que estava muito estranho. E aí a gente tinha uma linfocitose. Quando você pega um paciente de sexo masculino, tá? Que tem 65 anos, com leucocitose, com linfocitose, preste muita atenção. E comecei a suspeitar que era um caso de LLC, e aí eu fui analisar a lâmina. A gente tem uma plaqueta quase que no valor de normalidade, né? A gente tem um valor de 150 mil e um VPM aumentado, né? E aí, eu tenho também uma neutrofilia, o neutrófilo está muito diminuído aqui, e aí a gente vai ver agora como que estava essa lâmina. Usando aqui a lâmina, a gente confirma aquela leucocitose, a gente consegue observar que tem muitos leucócitos, e aí eu já consigo confirmar a linfocitose. Eu já consigo observar a presença de vários linfócitos, né? O predomínio desses linfócitos aqui. Como eu havia falado anteriormente, eu tive a suspeita que era um caso de LLC. Mais na frente foi confirmado que realmente era essa situação. E analisando a lâmina, uma coisa que começou a surgir e chamou a atenção da gente era isso daqui, ó. Começou a aparecer poucos que são blastos, tá? Começou a surgir raros blastos, mas aparecia nessa lâmina. Não é comum aparecer blasto no caso de LLC, mas aqui apareceu. E aí a gente tem, olha só, nucleolo evidente, a cromatina tá bem frouxa, basta você lembrar, que eu já comentei, da cromatina, né, desenhada, ó. Cromatina com desenhozinho de lápis, né? E aí a gente tem essa cromatina nesse aspecto aí, de lápis, bem pintadinha assim, ó. E aí é bem similar, tá vendo? Se colocar um roxo, você vai dizer que ela é igual. E a cromatina condensada, ela parece um pincel, né? Foi o que eu já expliquei anteriormente, ela fica mais assim, mais aglomerada. E aí, nesse caso, a gente tinha realmente um paciente com essa cromatina frouxa, com esse aspecto, com esses blastos. Mas não é tão comum, né, a gente ter blastos no paciente com LLC. O que chama mais atenção são esses casos aqui, que a gente tem um linfócito bem antigo. E a gente observa pela característica do núcleo de ter esses grumos, assim, como se fosse um aspecto de terra rachada, que a gente chama. Ela fica com um certo enovelamento assim, que é um aspecto porque a célula está mais antiga, tá? A gente observa isso em alguns linfócitos. A gente pode liberar como linfócitos anormais, mas jamais como linfócitos atípicos ou reativos, tá? Porque esses linfócitos não são reativos a um processo infeccioso. São linfócitos que são velhos. A leucemia crônica, as células demoram muito, elas não morrem. Então, elas ficam velhas. Essa é a característica dela. O blasto não. O blasto é uma célula jovem que apareceu aqui, porque ela é crônica, mas ela está se agudificando. E uma coisa que chama a atenção é essa célula aqui, ó. Você consegue observar que célula é essa? Essa aqui são as famosas manchas de Grumped. Mas no hemograma, eu recomendo que você libere como restos celulares, tá? Restos celulares. A gente não gosta de colocar mancha de Grumped, a não ser que você tenha certeza da LLC. Eu só tive certeza mais na frente acompanhando o caso. Nesse hemograma, eu consegui liberar simplesmente a linfocitose, a leucocitose. Eu chamei a atenção no laudo, tá? Leucocitose e linfocitose, para chamar mais ainda a atenção. E reportei também os blastos. A gente conseguiu contar 3% de blastos, que eram essas células aqui, ó.
Eram elas que a gente estava vendo. Então, eu reportei no laudo como presença de 3% de células blásticas, tá? E aí, o laudo fica bem bonitinho. Então, assim, revisar, analisar as células como um crítico de haste microscópica. Olha que aqui a gente não tem o citoplasma, né? O citoplasma está escasso. A diferença para o blástico, o citoplasma está bem abundante. E reportar, contar direitinho. Eu acho que eu já comentei anteriormente, mas se você pegar uma célula, uma lâmina como essa, eu recomendo que você conte 200 células, tá? Uma lâmina que te deixa mais na dúvida. Ou eu recomendo que você conte 2 lâminas. Por exemplo, faz 2 lâminas do mesmo paciente e conta. Então, você vai gastar um tempinho a mais, mas você vai liberar o laudo com muito mais segurança. É uma dica que eu dou para você liberar o laudo com mais segurança. Vamos para o próximo laudo?